Boa tarde, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao canal do CT Segurança no YouTube. Estamos de novo trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Então, antes de mais nada, vamos ficar atentos às 3 regrinhas de ouro. Se você não é inscrito no nosso canal ainda, aproveita agora e se inscreva e ative também as notificações para não perder nada do que a gente está lançando aqui dentro. E também deixe o seu like, temos certeza que você vai gostar de todo esse conteúdo. Pedimos essas gentilezas porque isso ajuda a impulsionar o algoritmo do YouTube a levar esse compartilhamento de informação muito mais longe. Então, vamos lá. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e dê o seu like. Estamos nessa tarde de hoje com o nosso programa preferido das quartas-feiras à tarde, o Security Talks da Avantia, com nossos amigos aqui. Vamos dar um oi aqui, um por um do pessoal. Boa tarde, Flávio, tudo bem? Boa tarde, Silvano, tudo bom? Fala, galera! É isso aí, já entrou no espírito. Ah, sim. Bem-vindo, Flávio, muito bem-vindo. Obrigado. Boa tarde, Luiz, tudo bem? Boa tarde, Silvano, tudo ótimo? Como é que vai? Tudo ótimo, Luiz, que é da nossa parceira também da ICTS, parceiraça da Avantia, né? E que enquanto a energia elétrica permitir, está com a gente aí, né? É isso aí. Chuva em São Paulo, a energia dá aquela oscilada, mas estamos aí. Tem alguma redundância aqui, vamos lá, vai dar certo. Vamos embora. E convidado especial do dia de hoje, nessa tarde de hoje, Leonardo Souza, gerente de gestão de riscos da Ativa. Boa tarde, Leonardo. Oi, Silvano, boa tarde aos amigos, aos espectadores. É um prazerzão falar com vocês. Show de bola, seja muito bem-vindo, né? E, por favor, Leonardo, já comece se apresentando para o pessoal, por favor, que está nos acompanhando. Legal. Bom, sou o Leonardo Cerqueira Souza, gestor de riscos da Ativa, que é um integrador de logístico, né? Voltado principalmente para a área de saúde, beleza e bem-estar. Sou formado em logística, tenho um MBA em gestão de riscos estratégicos, uma certificação profissional nessa área também de gestão de riscos. Já completei maioridade esse ano na área, então não vamos ficar falando disso que fica um pouco chato, né? Mas, enfim, sempre trabalhei percorrendo essa parte de riscos corporativos, segurança no transporte, segurança patrimonial, segurança da informação. E estou aqui para a gente bater um papo e falar um pouco sobre isso hoje e também sobre o tema principal aí, que é o network, né? Eu tive uma passagem de 15 anos em gerenciadora de risco, né, onde eu atuei como gerente de grandes contas, entre outras funções. E como falei agora, estou aqui como gestor de riscos da Ativa e é mais uma vez uma satisfação falar com vocês. Top. Vamos lá. Leonardo, eu já vou abrir aqui começando a te fazer uma pergunta já, cara. Porque a gente já viu que você tem uma larga experiência nessa área de gestão de risco, né? Mais de 18 anos aí que você comentou, e o que eu queria saber de você é que nesse tempo em que você já está atuando, como que você vê a evolução dessa área e como que você enxerga a gestão de risco atualmente? Como que isso está para você hoje, o mercado e a visão dos profissionais? Legal, Flávio. Assim, como eu falei, não vamos ficar denunciando idade, etc., e tempo, né? Mas, pegando o gancho na sua pergunta, o que eu percebo é que, assim, principalmente nos últimos anos, né, depois de termos visto grandes desastres, coisas que poderiam ter sido previstas, identificadas, tratadas para minimizar impacto e etc.,
essa área vem tomando uma notoriedade muito maior e tem sido muito mais valorizada dentro das empresas, principalmente por observar o resultado que isso traz, né? Então, deixa de enxergar a gestão de risco como um custo e passa a verificar que isso é um investimento e que traz um retorno significativo para a empresa, seja reduzindo perdas, melhorando sua performance, entre tantas outras questões, né, que a gente poderia destacar, mas principalmente assim, aqueles profissionais que conseguem ter uma visão mais ampla, né, 360 graus, não enxergar só aquele risco específico que é aparentemente o prioritário, né, ele se destaca bem, e para a empresa também acho que uma grande vantagem, porque ela consegue se preocupar com o que é o core business dela e deixa de se preocupar com essas questões periféricas, etc., ou esses riscos que muitas vezes nem todos conseguem observar. Entendi. Então, você vê hoje, atualmente, os gestores de N áreas conseguem enxergar isso não só mais como um custo, né? Eu venho da área de TI, era uma coisa que a gente sempre sofreu bastante, quando tentava implementar alguma coisa nova, era aquela coisa de, TI só dá custo, TI só dá custo. E a gente tem que saber apresentar isso para os diretores, para a gestão, aonde que você está economizando quando você exime o risco, né? Ou seja, que você sofreu a tragédia, vamos dizer assim, sai mais caro do que você prevenir. Muito bacana. O nosso amigo... Só corroborando, nessa linha mesmo, só transporta o que você viveu nessa área de TI, que também acho que hoje é muito mais valorizada, né? Pelo momento que a gente está vivendo, esse novo normal, que todo mundo fala que não tem nada de normal, né? Mas é basicamente a mesma coisa. A nossa área também, durante um bom tempo, foi observada nesse formato, né? É um custo, é um cara que é uma área que só trava a empresa, etc. E depois, com esses resultados mais aparentes e as próprias empresas que investem se destacando no mercado, aí isso deu uma bela de uma virada de chave. E hoje a gente vê que esses profissionais mais preparados, mais experientes, eles estão nessas grandes corporações e nas empresas que de verdade se preocupam com o tema, né? Muito bacana. Você tocou num ponto legal aí, Leonardo, que eu até queria trazer, que acho que até o próprio gestor de risco, né? Os gestores de risco estão tendo essa virada aí de um mindset que a gente para daquela coisa de travar, de não deixar, de falar ou não. Até aqui no canal CT Segurança já teve comentários desse jeito, que o próprio profissional de gestão de risco ele vem agregando. Então, faz parte do escopo desse profissional ali mostrar os ganhos que esse projeto vai trazer. Não é só prevenção, mitigação do risco. Ele vai trazer algum retorno. Você tem que justificar. Você vai ter um investimento, você tem que justificar. Então, é o nosso dever ali, né, de transmitir essa informação clara para as pessoas que não têm essa atuação específica nossa na gestão de risco. Eu acho que é por aí também. Concordo. A nossa área, vamos dizer assim, a gente trabalha com muita coisa ligada a uma expectativa, né? Você se prepara para se defender de uma coisa que é incerto. Então, nem todos os investimentos você consegue mostrar, olha, você vai ter o retorno em X tempo, né? Então, até a parte do convencimento, ela tem que ser mais elaborada, mais sustentada com benchmarking, com melhores práticas, com resultados comparando a tua operação ao que se vê no mercado para poder avançar. Senão a gente fica um pouco travado mesmo, porque não é um produto, né, onde você tem a exata aplicação e a certeza do retorno num primeiro evento, alguma coisa do tipo. Então, essa experiência, esse saber navegar entre as áreas, como o Flávio comentou aí também, né? Hoje, a maioria dos projetos, seja ele mesmo comercial ou de
de outro departamento, normalmente o gestor de risco está envolvido para trazer essa visão também mais ampla e tentar conectar todas essas pontas, né? Bacana, muito bacana. E pegando aí esses desafios aí específicos da sua área, até falo da nossa, que eu também trabalhei nessa frente de gestão de riscos, quais as principais dores, os principais problemas, os principais riscos que você contorna aí no seu dia a dia, né? Aquela dor que você tem que trabalhar ela. O risco vai sempre existir, a gente tenta mitigar. Comenta um pouco aí em relação à sua atuação específica, né, desse mundo tão vasto, né, de risco. Essa palavra risco é bem grande. Então, no seu dia a dia, voltado aí para as suas dores e os riscos que você enfrenta e que você mitiga. Tá joia. Ótima pergunta. A minha área aqui, eu até por conta desse meu histórico, né, eu sempre atuei mais voltado a essa parte do transporte de cargas e dentro desta área muito mais forte no transporte rodoviário. Então, desde a época que eu estava lá na gerenciadora, eu tomava conta de operações de grande porte, mas sempre com esse foco. E também aqui na Ativa, vamos pensar que a maioria das ocorrências e do que a gente trata no dia a dia está ligado a essa questão do transporte, né? Onde o que a gente mais ouve falar, o que a gente mais vê em jornal, em noticiário, é o roubo de carga, né? Então, muitos profissionais dessa área acabam navegando só nisso, né? Então, eu vou depois falar alguns números aqui, só para o pessoal que não é da área ou quer saber um pouco mais, ter ideia de dimensão, mas o roubo de carga, por exemplo, no transporte não é o sinistro, não é o maior problema, né? Se a gente transportar para outros eventos e outros riscos que muitas empresas deixam até escanteado ali, né? Finge que não está vendo porque a probabilidade é baixa, etc. Você pode ter problemas muito maiores e perdas muito mais significativas do que com o roubo, né? Só para dar uma dimensão, eu até escrevi um tempo atrás aí fazendo um apanhado do que eu consegui verificar nas estatísticas oficiais que divulgaram. E 2019, por exemplo, nós tivemos um roubo de carga a cada 29 minutos. Então, foram 18.382 eventos, lembrando que a gente está considerando aí eventos registrados, né? Fora aquele que era de pequena monta, ou, exemplo, crime dos Correios, que aí é considerado federal, também não está nessa conta. Então, numa estatística até que possivelmente é até para baixo, né? Esse número, com certeza, ele é maior do que o anunciado. Esses 18.300 roubos, eles nos colocam no ranking, no primeiro lugar, né? Que com vergonha a gente tem que dizer isso, primeiro lugar do ranking mundial. A gente só perde, se perder, para países em condição de guerra, que aí vira aquela questão incontrolável, né? Então, tirando isso, nós temos esse recorde aí que nada nos agrada, né? Mas esses roubos, por exemplo, eles, em 2019, que é a última estatística consolidada, né? Eles significaram de perda direta 1,4 bilhão de reais. Bilhão com B de bola, né? E, só que assim, nossa, então, poxa, que coisa impactante, né? Nós estamos perdendo 0,02 do PIB com roubo de carga. Mas nós temos estatísticas e estudos relacionados aos acidentes rodoviários, por exemplo, que falam, no mínimo, em 7 vezes essa perda. Então, vamos pensar assim, mesmo a gente tratando só no universo do transporte, falando dos riscos mais óbvios, vamos dizer assim, o acidente rodoviário
ele estaria, então, numa ordem de 10 bilhões ano, ou seja, proporcionalmente 7 vezes maior do que o roubo de carga. E é interessante destacar isso também por conta dessa notoriedade, né? Os holofotes ficam muito no roubo porque vende mais matéria, por ele estar ligado também à criminalidade, então aparece lá o meliante pulando a janela do carro, fazendo alguma coisa, e acaba dando mais ibope, mas merece total atenção, óbvio, os gestores aí, principalmente de quem está no transporte, mas esse acidente, por exemplo, merece muito mais, né? E aí, se a gente sair um pouco, né, desse basicão aí do transporte e for pensar em cibersegurança, por exemplo, que aí todas as empresas estão expostas, né? Aí a gente vê notícias recentes falando em 3,4 bilhões de tentativas de ataque só nesse ano, né? De janeiro a setembro. A gente vê falando, por exemplo, em outra notícia que foi divulgada recentemente, que somente com ransomware, né, que é aquele sequestro de dados que é mais comum para depois se cobrar um arrego ali para devolver os dados, etc. Isso, normalmente em bitcoins ou moedas que não dá para rastrear. Sim. Isso daí, extrapolando um pouquinho para um panorama mais mundial, eles falam na ordem de 11,5 bilhões, com B de bola, né, em 2019. Então, a gente estaria falando atualizando num dólar aí mais ou menos, 62 bilhões que causa de prejuízo só com esse tipo de ataque pelo mundo. Óbvio que nessa estatística, né, nessa última, está envolvido tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica que foi prejudicada. Mas fazendo um resumão, aí, um apanhado geral, então hoje no meu dia a dia eu acabo tratando mais esses riscos ligados ao transporte, mas se vale aí uma dica para todo mundo que está ouvindo, é que esses riscos cibernéticos aí são hoje o maior risco de qualquer organização. Se você vende qualquer coisa ou você tem um dado de um cliente teu aí, se preocupe com isso, porque hoje, se os caras invadem NASA, invadem Pentágono, né, a gente viu casos recentes aí dos órgãos públicos que tem todo um sistema de defesa. Imagina as nossas, principalmente médias e pequenas empresas, né? Então, eu acho que vale esse alerta aí. Você acabou meio que já respondendo uma pergunta do Fábio Lima, né? Ele perguntou, estamos tendo uma forte migração do risco puro, né, que é o roubo de cargas, o acidente, para riscos cibernéticos. Como você acha que deve ser feita a mudança de mindset dos profissionais para esse novo conceito? E uma coisa que eu acho que vale a pena também sempre lembrar, que independente de qual dos dois tipos de crime que são, a gente fala assim, mas roubou perdeu o dinheiro da mercadoria, né? Não é só isso, né? É só isso. Você fere a cadeia de logística, a cadeia produtiva, que você vai ter que produzir de novo aquilo para entregar, tem um monte de redundâncias ali, de coisas ruins que vão acontecendo, né? Que saem muito mais caro no final e é muito pior, até em termos ecológicos, se você for pensar, quando isso acontece. Então, Silvano, muito bem observado. Deixa eu só, então, fazer um complemento em relação a isso, né? Os números que eu comentei ali, a gente está se baseando na estatística, que é a perda direta, né, desses eventos. Mas existem estudos, por exemplo, em relação ao roubo de carga, que eles falam que é 5 para 1. Então, cada R$1 perdido com esse custo direto do roubo de carga, na verdade, você está perdendo 5, porque você entra toda a parte da perda do teu market share, você tem o branding envolvido, né, a marca, você tem o custo de reposição, o teu produto no mercado negro, né, enfim, você tem uma série o próprio custo da nova produção. Então essa grandeza aí ela é nessa proporção mesmo. Foi
foi muito bem observado por você, e só como um conhecimento mais ou menos aí de grandeza, os estudos falam mais ou menos 5-1. E respondendo o amigo aí, o Fábio Lima, que mandou a pergunta, extrapolando um pouquinho o que eu já tinha falado, eu acho que hoje esse mindset, se alguém ainda não virou, já está atrasado, né? Se ainda está preocupado só com aquele basiquinho do roubo e etc., eu acho que existem hoje esses fóruns, né, como que nós estamos fazendo aqui, e cursos, etc., que exploram muito bem esses riscos, preparam o gestor para que tenha essa visão, não necessariamente extremamente técnica, né, porque aí tem o pessoal da área de TI e que cuida desse protecional, mas tem que estar nesse global aí do gestor, porque é um risco prioritário. Hoje, dependendo do porte da empresa, ela não sobrevive a um ataque desse, dependendo de qual ponto que for sequestrado ali, por exemplo, né? Então, é um ponto de atenção, com certeza. Com certeza. Muito bem colocado, Leonardo. Inclusive, eu fico feliz em saber que o pessoal da área de gestão de risco também tem esse olhar, porque assim, esse conceito de gestão de risco, ele é uma disciplina da gestão de TI. Só que isso geralmente fica a cargo, como você comentou, do pessoal da área de segurança da informação. Então, ficar ali na mão do profissional de cuidar do firewall, cuidar de fechar o sistema. Só que não é só isso, né? Gestores de TI, gestores das empresas, eles têm que também pensar que às vezes o risco está de dentro para fora, está na forma como o usuário abre portas, né? Então, às vezes está na conscientização, no conversar. E hoje, o maior patrimônio das empresas é a informação. Então, a gente aqui na Avante tem uma preocupação muito grande com isso, porque a gente tem uma informação muito sensível dos clientes, que é a imagem, né? Você imagina uma imagem vazar, como que isso vai desgastar a relação com o cliente, né? Então, realmente é muito importante. Informação, como você comentou, está bem à vontade hoje em dia, né? Nos fóruns e tudo mais. E eu queria aproveitar esse gancho para te perguntar uma coisa. Eu sei que você, cara, é fundador e administrador de um fórum específico para gestão de risco, né? Como que nasceu isso, cara? De onde que veio? Qual foi a ideia? Como que você quis promover com esse fórum? Conta um pouco para a gente aí de como que essa ideia surgiu. Claro, vamos lá. Só complementando esse ponto que você acrescentou e colocando só para o pessoal fazer um link aí, que é algo que todo mundo está vivendo. Uhum. Imagina que você proteger esses dados ou essas informações, imagens, etc., dentro da empresa, já é uma questão bastante complicada, né? É sério. O que eu vejo hoje é assim, eu vejo mais interação entre essas áreas, independente de quem vai ficar responsável por cada camada da proteção. Hoje existe esse diálogo entre áreas e essa troca de experiências. Então, quando eu digo gestor de risco, né, eu estou dizendo quem vai ter essa visão mais macro, independente se é esse exatamente o cargo dele, e etc. E quando a gente percebe que nesse movimento que a gente está agora, por conta de pandemia, tal, que as pessoas levaram boa parte dessas informações ou estão lidando com ela aí no ambiente residencial, né? Vamos pensar, por mais que você bloqueie, né, o meu Wi-Fi de casa, será que ele tem um nível de proteção do que uma rede da empresa? Então, é só para a gente ficar com essa pulga atrás da orelha e cada um depois olhar para dentro de casa e fazer sua lição ali, né? Avaliação de como estão esses controles e o que pode melhorar. Tá? E aí, entrando no fórum, isso daí é o meu segundo trabalho, vamos dizer assim. Eu me dedico fora do meu expediente aqui prioritário da Ativa, né? Eu me dedico a esse fórum, que é o Fórum de GR. Foi um
um grupo que nós criamos inicialmente entre amigos, né? Lá em 2016, para trocar informações dessa área, né? Num primeiro momento eram apenas gestores também dessa área de transporte de carga. Então a gente trocava ali muita informação. Estou tendo um problema dessa natureza em tal lugar. Toma cuidado aí nessa empresa onde você está hoje, porque vai acontecer aí também. Isso não é uma exclusividade minha, né? É um problema regional, alguma coisa do tipo. Toma cuidado aqui com esse motorista, que esse cara me deu um golpe. Então, não espera ele aplicar em você também, para você se proteger. Então, o fórum nasceu assim, nasceu numa daquelas reuniões chatas de empresa, sabe? Que você está ali participando, mas está maquinando ali, pensando em alguma coisa fora da caixa. Eu montei isso junto com outro colega, que é o Fabrício, também nós trabalhávamos juntos nessa gerenciadora, né, que era a GV, durante muito tempo foi uma das maiores aí de mercado, e, enfim, hoje é extinta, mas foi criado ali. E isso depois foi tomando corpo, foi envolvendo outros profissionais de risco, só que aí já dos diversos players de mercado, e hoje a gente tem mais de 650 pessoas participando dos grupos, né? Hoje, como a gente usa prioritariamente a ferramenta WhatsApp para essas interações, por conta das limitações, hoje nós temos vários grupos, né? E, enfim, acabou se tornando um case de sucesso porque ele nasceu para isso, né? Para promover esse network. Então, a gente fala ali muito sobre isso, sobre troca de experiência, sobre informação, estatística, melhores práticas, e com isso vem tomando um corpo interessante. A gente acha que ainda deve ir bastante longe com esse projeto. Fabrício seria o Fabrício Souza? Isso, o próprio. Inclusive, eu sou membro aí. Você pode então, não estar lembrando de mim, mas eu lembro não, eu tô de lembrando. vocês. Eu tô lembrando sim, né? O Fabrício já esteve aqui algumas vezes, a gente até chegou uma vez a quase a trazer um evento de vocês para cá para o CT um dia. Isso mesmo. Nós fizemos um treinamento aí. Acabou até efetivando um de menor porte aí. Enfim, é um grupo que hoje é bastante representativo. Ele encurta muita distância, né? Porque você fala diretamente com esse profissional que está lá na ponta da linha, independente do cargo dele, mas é o que está sofrendo, é o que está precisando de ajuda. Então, essa troca de informações tem trazido bastante vantagens para quem participa e para a gente também, como experiência, e vai agregando, né? Hoje é um grupo bastante plural, né? Tenho pessoas de gerenciadora, tem pessoas de seguradora, corretora, mas enquanto eu tenho alguém pensando em transporte, eu tenho outro que é de aviação, é outro risco, não tem nada a ver com carga. Tem pessoas que trabalham nessa linha de defesa de redes sociais, enfim. Então, acaba virando uma discussão bastante interessante por conta de conseguir trazer pontos de vista bastante diferentes e que agregam. Tem funcionado bastante bem e vamos melhorar sempre que possível. Na segunda-feira estava batendo um papo aí, né? Daí o Leonardo estava comentando do fórum, não, tem o fórum, 650 pessoas, daí, que fórum é esse, né? Falei, Leonardo, que fórum é esse? Ele, o fórum de GR. Aí eu, já tinha várias interações aí no fórum de GR, realmente é uma referência aí para os profissionais aí de gestão de risco, agrega bastante informação e junta as pessoas ali. Foi legal que a gente, né, no começo, o Leonardo trouxe aqui, né, uma visão 360, falou dos profissionais, né, a gente comentou que a pessoa tem que dar essa virada, né, de mindset, da gestão de riscos, tem que ter uma visão mais holística. Depois o Leonardo até comentou, trouxe, né, com dados aqui, bem aplicado, né, o que seria essa visão holística. A gente falou de roubo de carga, a gente falou de acidente, a gente falou de cybersecurity, então a gente, né, colocou tudo
colocou tudo isso daí, né, com nome, bem aplicado na prática, né? Fica bem claro aí para o pessoal entender. E eu acho que agora começa a gente, né, fala do Fórum de GR, e a gente já vai entrando aqui no nosso plano do contato aqui, que é esse network que a gente faz entre os profissionais da gestão de riscos, né? Esse network, esse 360. Leonardo, qual que são os benefícios aí desse network? É lógico que isso daí aquele trabalho do dia a dia, né? O network envolve muito você estar disponível para as pessoas, para ela te vem com alguma coisa, você resolve, você tem que estar ali disponível, né? Não é uma relação só de um caminho. O network sempre envolve dois caminhos, senão vira uma relação de interesse. Isso não é network, é legal a gente deixar claro. Mas quais os benefícios que você vê aí nesse network para a gestão de riscos? Também deixa um pouco claro essa mágica aí. Obrigado aí pela pergunta. Só no contexto aí você já me ajudou aí com algumas ideias para a resposta. Mas quando a gente, né? Esse bate-papo. Ele já perguntou respondendo. Isso, todo mundo ajuda, assim que é bom. Vai que o entrevistado aqui fica numa saia justa, tá todo mundo ajudando. Mas quando a gente decidiu falar sobre essa parte do network, né? Foi principalmente por conta disso, porque se a gente fosse falar aqui poderia falar de roubo de carga ou algum outro tipo de informação, só que já são temas bastante batidos, né, e que, enfim, já está lá na estatística, já está divulgado, tal. E quando nós decidimos trazer esse tema network, não é nem a questão do network também voltado a você estabelecer aquela rede de contatos, para amanhã ou depois você galgar uma posição diferente no mercado. Não é nem essa definição mais clássica, né, do network. Porque, na minha opinião, onde está a vantagem, vou falar por mim ou por quem participa, né, de interações como essa aqui que nós estamos fazendo, é a facilidade que te traz no dia a dia de você saber com quem falar naquele momento vamos dizer assim, que a água começou a bater aqui no nariz, que você não tem muito tempo para pensar, você tem que reagir rápido. Então, o network ajuda, eu acho que 80% ou mais dos casos, você consegue resolver com isso, né? Não é brigando, não é dando um murro em ponta de faca, é sabendo com quem falar, né? Quem procurar, quem vai te socorrer, seja dentro da organização, fora da organização, quem é um colega de mercado que pode te dar uma opinião sobre algo que para a tua empresa ou para o teu dia a dia está pintando como uma novidade e que muitas vezes para um outro colega já faz parte da rotina dele, né? Vou fazer uma nova operação aqui, vou fazer uma implantação de um sistema. Imagina quantos players podem estar envolvidos nisso e a diferença que faz você tentar ir pelos canais convencionais ou você já ter lá o contato e saber com quem que você pode falar, que já é o camarada que do outro lado da linha vai poder te ajudar, né? Então, quando nós decidimos falar desse tema do network, eu achei bastante interessante por isso, porque é basicamente o que a gente vê lá nos grupos, né? No nosso caso específico, não tem viés comercial, tirando, óbvio, quando a gente vai fazer alguma iniciativa pontual, de um evento, alguma coisa, mas o que a gente promove e o que sustenta todo aquele grupo, que faz ele ter esse valor que você mesmo comentou aí no teu feedback, é esse network, né? A gente, querendo ou não, ali, apesar de estar a pessoa física, o profissional e não a empresa, a gente acaba sabendo quem está onde, quem conhece um pouco melhor de cada área, e aí a gente troca essas figurinhas e acaba virando uma relação ganha-ganha, né? Ganha quem colabora, ganha quem recebe ali a informação, então tem funcionado muito bem, e é nessa linha do network
que é o que eu gostaria de dizer que isso sim é um diferencial. É óbvio que a pessoa também vai ter que saber depois trabalhar o como falar, né? Dependendo com quem ela está falando, mas o saber com quem falar também é muito importante e traz umas vantagens bacanas, não só para a nossa área, né, de risco, mas eu acho que para todas. Para todas, para todas, para todas. Inclusive, assim, isso é uma coisa da minha rotina, o Leonardo, porque a gente aqui na Avante, a gente trabalha tentando entregar soluções para os nossos clientes e, às vezes, você ter o contato com a pessoa certa ali dentro do fabricante, né, ou do fornecedor, e você chegar e falar, cara, esse teu produto aqui vai conseguir me atender nesse projeto, sabe? Ó, tô com uma dúvida aqui, se eu tentar fazer isso, vai dar certo. Às vezes até você achar um datasheet, achar uma documentação, ou falar com suporte, você ter uma pessoa para você fazer um contato, é fora de série. Eu acho que te livra porque, assim, ninguém faz nada sozinho, né? Eu vivo isso, às vezes, nas implantações, no dia a dia. Eu trabalho mais com a área de implantação de prova de conceito também, né? E apresentação. Então, às vezes, nem tudo está pronto, nem tudo vem para mim do pré-venda estruturadinho, aquele projeto bem feito. Eu vou lá tentar mostrar para o cliente uma solução X. E aí, poxa, se eu for dar a volta para falar com o suporte, às vezes é complicado. Então, eu saber o cara com quem eu vou falar, né, que nem você falou, e às vezes esses caras voltam para mim e falam, Flávio, aquela solução que você aplicou funcionou legal naquele cenário, sabe? A Avante consegue me atender nisso, nesse problema, entendeu? Então, não é uma relação de troca, né, de informação, de se colocar também, às vezes, disponibilizar a informação para o colega, né? Falar, olha, eu estou implantando aqui uma solução que é daí da tua empresa, dessa forma aqui está funcionando bem ou não. Entendeu? Ó, eu tentei fazer isso todo aqui, não deu mundo sofre certo. menos, assim, né? Todo mundo Essa sofre troca menos. de informação, ela é sadia e faz a gente sofrer menos, ser mais objetivo, ter melhores resultados, mais rápido, né? Com menos investimento de tempo. Então, é igual eu te falei, eu acho que isso daí a gente usou ali a questão voltada para a área de gestão de risco, porque sou eu que estou falando aqui, né? Mas a gente pode extrapolar para qualquer mercado, né? Seja o de vocês, que é de soluções, ou qualquer outro. Eu acho que esse ponto aí serve para todo mundo. E o que eu acho que existia no nosso mercado particularmente e que a gente veio quebrando, principalmente depois da montagem, da execução desse grupo e que hoje funciona bem, é saber separar o que é informação vital da empresa, o que é know-how e o que é informação comum, entendeu? Então, eu vou dar um exemplo. Antes, a gente tinha muito esse preconceito. Eu sou da empresa, da gerenciadora A, então, aquele exemplo que eu dei ali de uma fraude que você sofreu. Não tinha troca de informação. Então, o fraudador que cometeu a fraude na empresa A, ele sabe que se ele aparecesse de novo numa operação onde essa empresa está presente, que ele não vai conseguir. Só que ele sabia que ele conseguia dar uma volta no mercado. Então, ele ia batendo de gerenciador em gerenciadora e concluía lá o ciclo dele até ele esgotar as possibilidades. E assim, então é uma questão, é um exemplo mais claro de que assim, você não está expondo, você não precisa expor necessariamente qual foi o tamanho da fraude, qual foi o teu cliente envolvido, mas a simples troca dessa informação no mercado já permite que o mercado se blinde e não sofra uma fraude. Então, vamos pensar, olhando o resultado macro, você está colaborando para caramba, entendeu? O mercado está mais esperto, esse fraudador já não faz da maneira que ele fazia antes. Então, tem uma série de vantagens que esse network, essa troca de informação também trouxe para a gente e que em nenhum momento expõe nenhuma informação importante, seja, igual você falou, o Luiz comentou, você também, todas as empresas têm dados sensíveis ali dos seus clientes, tem acordos do que ela pode ou não revelar de cada situação, mas sem ferir nenhum item desse,
você consegue boas interações e consegue ajudar o mercado muito. É bem nessa linha que a gente entende que esse diferencial, o network se torna o diferencial, entendeu? O profissional hoje está na empresa A, amanhã está na B, então, assim, trocou o crachá, a gente sabe que em muitas áreas isso é comum, né? A famosa dança das cadeiras, mas, então, igual eu falei, independente de qual a empresa que você está defendendo naquele momento, essa troca é muito sadia. Existe um conceito mais assim, né, que a galera adora inovar, né, colocar conceitos novos e tal, e o último conceito nessa área, assim, é o do tal do netweaving, né, que é aprimoramento do network. Networking, o pessoal ainda acaba se apegando muito à troca de cartão, a quero te conhecer para fazer negócios com você. O netweaving já é mais aquela relação, vamos namorar, né, vamos fazer uma amizade, construir um relacionamento e ver em algum momento, quando eu posso te ajudar, sem, não que em detrimento disso, você vai ter que me ajudar na sequência, e assim por diante, né? Que vai mais na linha do que vocês estão falando aí, de fato, de conseguir ter um crescimento melhor. Uma coisa muito importante, a gente também ter em pauta, que toda vez que eu estabeleço uma relação, né? Eu já diria o Pequeno Príncipe, né? Tu é eternamente responsável por aquilo que cativas, né? Toda vez que eu monto uma relação com um parceiro, há uma expectativa criada ali no relacionamento, né? Então, se a gente for trabalhar de uma forma pobre e não levar aquilo adiante, eu estou gastando um cartucho. Às vezes é melhor deixar de falar com um player ali, que naquele momento eu não tenho que ajudar, ou então não vou estar tão disponível para o cara, do que a gente já viu várias vezes, né? O pessoal sai aí, não, senta, vai, troca cartão, aí você tenta falar que o cara nunca consegue, o cara nunca tem tempo, né? Aí você acaba deixando para lá, né? E uma coisa legal é, quando você vai no netweaving, que é aquela coisa mais desinteressada, é mais de acordo com o que estava acontecendo que o Flávio está explicando, né? No momento, você está falando de alguma coisa, 2, 3 meses depois, um ano depois, o cara fala, puxa, eu sei quem ia ter essa solução. O Flávio, peraí. Flávio lembra que em 1800, em Guaraná com rolha, a gente pode ter um papo sobre isso e tal. Isso é muito legal, cara. Isso é bem bacana mesmo. E quando você leva para o meio digital, que nem o Leonardo já está comentando do fórum, e as pessoas fazem isso de forma desinteressada, né? Você faz aquele network não só dispor você como um profissional, escrevendo um artigo ou dando dicas, mas como você pode ajudar dezenas de pessoas, porque hoje em dia todo mundo, quando tem um problema, a primeira coisa que faz, ok, Google, né? Me ajuda com isso aqui. E aí, então, às vezes você encontra a solução na internet. Então, eu acho que como profissional, não só tentar colaborar com esses fóruns, sites que têm essas opções em aberto, mas também não custa nada você comentar, agradecer pela dica, sabe? Eu acho que é uma dica que isso ocorre muito, né, na área de TI. Às vezes você vai lá, cria uma solução, resolve um problema, vai lá no fórum, posta com a maior boa vontade, escreve um artigo, ensinando as pessoas a fazer, nego entra, olha lá, fala, beleza, é assim que faz. E não te dá nenhum valeu, né? Então, tem esse lado também. Então, é muito bacana. Essa parte aí, Flávio, o Silvano já comentou bem. Muita coisa do que a gente faz não adianta você fazer nessa expectativa de receber de volta, né? Na mesma medida ou em alguma medida, mas particularmente no nosso mercado aqui, como a gente comentou ali naqueles dados iniciais, o brasileiro, né, o gestor de risco brasileiro, ele tem uma experiência, por exemplo, nessa parte de transporte rodoviário de carga, de roubo, que não existe outro profissional no mundo que consiga ter vamos dizer assim, a percepção, o nível de detalhe ou a experiência que a gente tem. Então, quando você vê uma situação como essa, aí você vai olhar pelo outro lado, a gente não tem literatura sobre isso. Então, quando você vai lá e produz, como você mencionou, um artigo, você coloca uma opinião num fórum desse, enfim, você, querendo ou não, é igual você disse, você está ajudando também, porque não tem outra base para a pessoa pesquisar. A gente
nesses cursos que eu fiz lá no MBA, poxa, foi uma dificuldade depois na hora de fazer lá a minha tese, porque você não acha conteúdo, vou citar quem, entendeu? Vou pegar a gestão de risco, então tá bom, eu tenho que ficar fazendo referência para a ISO, né? Mas, pô, não tem ninguém que conta o dia a dia, vou pegar um livro sobre gestão de risco, mas o cara falando do cenário europeu não serve para o nosso cotidiano. Então, eu acho que esse tipo de interação, o Silvano até trouxe um termo que talvez seja mais adequado até, né, do que o network, mas eu acho que tudo isso está englobado, entendeu? A partir do momento que você se dispõe a participar, o que nós estamos fazendo aqui, né, de alguma forma você está levando uma ideia, você está despertando um ponto de vista ali que a pessoa não tinha se atentado. Tudo isso é o network que a gente quer mostrar ali que se torna um diferencial, né? Eu, particularmente, venho aprendendo aí com isso, né? Nunca fui de escrever, nunca fui de fazer isso aqui que a gente está fazendo, de participar, mas a gente tem que navegar nessa onda, né? Não tenho a mínima pretensão de virar youtuber, mas eu tô igual, de vez em quando eu tô igual o Silvano aí, o cara vira o mestre de cerimônias e tem que estar preparado para isso, né? Então a gente, no meu caso, pelo menos dentro das minhas limitações, eu tento participar, tento me organizar para estar presente em tudo que eu posso, enfim. Então eu acho que são mais alguns itens do que você comentou, do que eu estou colocando aqui agora, que estão englobados nesse tema central hoje aí do nosso papo. Agora eu queria saber de você o seguinte, você teve algum caso em que você estava numa situação complicada, você estava com um problema, uma coisa que você precisava resolver? Rapaz, fiquei até preocupado agora. Você começou assim, você teve algum caso? Eu já fiquei, rapaz... Então eu ia falar, cara, eu sou gestor de risco, tem coisa que eu sei fazer essa gestão, não vou poder falar, né? Ele levou a mão do Eusébio assim, pensou, falou, não, calma. Então, teve algum caso assim que você teve que resolver e que o network te ajudou, sabe? Alguém que te salvou ali, teve um caso de sucesso, você falou, poxa, se eu não tivesse essa pessoa, se eu não tivesse esse contato, se eu não tivesse aonde procurar essa informação, tem alguma história para contar para a gente aí? Sim, temos várias, né? Mas pensando aqui, vou pegar algumas principais. Eu queria fugir um pouco do roubo de carga, mas eu acho que para quem não é muito da área, enfim, ele fica até mais fácil de entender, né? Então, por exemplo, nesses casos, a gente tem talvez centenas de cases ali que, tanto na minha experiência aqui do meu dia a dia ou no próprio grupo, a gente já conseguiu ajudar bastante, principalmente nessa questão de conectar as pontas, né? Então, às vezes você tem o roubo ocorreu em algum lugar, você está com a autoridade lá na ponta da linha e precisa saber quem é o gestor de riscos lá da empresa tal, porque se eu for procurar para falar com alguém, eu vou ligar lá no Fale Conosco da empresa, vou esperar alguém ter a boa vontade de me direcionar, enfim, até eu conseguir falar com esse cara, a carga já foi embora, se bobear já está até vendida no mercado paralelo, né? Então, esses são exemplos assim que acontecem toda hora. Outros exemplos que a gente vê e que também nos traz até uma satisfação bastante grande é que desse network, né, do que a gente já promoveu de encontros, mesmo entre profissionais ali do grupo, seja nessa interação virtual, estou precisando de um produto X, você pode me indicar alguém que tem essa solução? Então, a gente coloca essas pessoas para se falar. E também no evento que a gente teve lá, que foi um encontro presencial desses participantes do grupo, nós vimos que depois do evento
isso derivou em, vamos dizer assim, em negócio para empresas teoricamente que não se conheciam, não se falavam. Então, surgiram produtos novos, soluções novas, vamos dizer assim, como se fosse mesmo parcerias, né? Então, poxa, eu estou lá também, estou vendo que você faz uma ponta aqui do processo, você não quer agregar o meu serviço e a gente faz uma parceria ganha-ganha. Enfim, esses são casos assim que a gente acaba observando com mais quantidade. E falando do meu dia a dia, de como isso ajuda também, poxa, como é importante, por exemplo, você poder ligar para um colega, naquele exemplo que eu já trouxe anteriormente, e um camarada que já vive aquele drama que você está pensando em começar a sofrer, e você poder ter uma opinião sincera de um cara desse, entendeu? O cara que te fala a real, ó, vamos dizer, não entra nesse negócio porque é fria, não toma cuidado com essa solução porque me venderam que era a nova maravilha do mundo e na verdade não entrega necessariamente. Então, são várias situações, né, que já ocorreram e que ocorrem no nosso dia a dia, que mostram que esse network ele é fundamental, né? Imagina que, não, vou mandar lá um e-mail para uma empresa que eu sei que é usuário do sistema da Avantia, para que ele me mande uma opinião formal sobre o produto. Ele, mal e mal, ele vai responder, ó, não há nada que desabone. E assim, o que isso resolve? Não vai se comprometer não, também, né? Normalmente. Entendeu? Não, mas agora eu vou ligar lá pro Silvano, lá que ele conhece o sistema, ele consegue me dar uma opinião, às vezes ele consegue até me orientar, não, acho que para o que você está precisando não é nem esse produto deles, é o outro produto. Enfim, quanto isso faz diferença, né? E aí isso se traduz depois em resultado, em você poder focar nas coisas que realmente interessam, você não ficar perdendo tempo com o que não agrega. Então, acho que são talvez os melhores exemplos que eu, de bate-pronto aqui, poderia trazer. A construção, né, que a gente está falando aqui, o network, mas depois a gente vê, né, é uma construção que você faz com outras pessoas, né? Quantas vezes você tem uma solução, pô, tá bacana, mas pô, pega o telefone, liga para um parceiro, você vai sair de lá com uma solução bem mais estruturada, você pode ter certeza, né? Desde que você saiba ali, como o Leonardo falou lá atrás, né? Você sabe com quem falar, o tema, você divide ali com ele, ele vai te dar esses inputs, né? Que às vezes você não vai encontrar, que nem o Flávio falou, no Google, né? A gente vem muito nessa parte da tecnologia, cada vez nessa evolução que a gente tem exponencial da tecnologia e todos os sistemas, mas ainda esse contato com as pessoas para pegar aquele feeling que a gente ainda não conseguiu colocar na máquina, né? Ainda está ali nas pessoas. Essa construção é muito saudável. Pode ter certeza que a solução final vai ficar muito melhor do que você senta ali, faz a sua solução, a sua planilha, o seu sistema e põe para implantar. Você trazer um colega vai dar muito mais carne ali para o seu resultado, vai ficar muito melhor. Acho que é bacana. A gente fala muito sobre isso, a gente até esteve conversando num bate-papo como esse aqui recentemente, é muita questão da aplicação, né? Às vezes esse colega que você vai trocar essa ideia consegue até te orientar nesse sentido. Para o que você está pedindo ou para essa tua necessidade mais emergencial, eu experimentei aqui esse sistema XPTO e eu acho que ele te atende. Às vezes é uma simples dica que faz total diferença, né? Acho que essa é a vantagem do saber o caminho das pedras. Leonardo, e falando em dica, deixa eu dar uma dica para o pessoal. Eu tenho ali o meu network, mas vendo aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo,
senti que eu não estou com o meu network legal, que eu precisava melhorar, de repente eu estou mais focado em outra coisa, que queria melhorar um pouco o meu network, dar uma aprimorada. Qual que seria aí a sua dica para o pessoal aprimorar o network, deixando a pergunta bem clara? Olha, essa é ampla, né? Mas vou tentar ser direto aqui. Primeira dica, eu acho que use as redes e o potencial que elas têm para coisas que interessam, né? Então, ao invés de postar lá a foto do prato bonito que você está almoçando ou a cerveja que você está tomando lá no final de semana, tente priorizar o exemplo do que o Flávio comentou. Tenta priorizar, escrever um artigo, colocar alguma informação, interagir nas discussões e nos artigos dos outros colegas, né? Então, acho que essa seria uma primeira dica, né? Outra é participar de tudo que a gente tem hoje disponível, né? De eventos como esse que a gente está fazendo aqui agora, que não o Security Talks, e você tem lá também os próprios eventos do CT, eu já participei de vários deles, tem lá os eventos do fórum ou as discussões. Eu acho que a gente está falando assim, você está investindo só capital intelectual, você está investindo ali seu tempo, então foque... É o mais valioso, né? Mas assim, então foque no que vale a pena, né? Não, acho que explore de uma forma que, na pior das hipóteses, pelo menos te deixe um pouco mais inteligente, um pouco mais pensante sobre um tema. Eu acho que essa seria a minha dica de ouro, vamos pensar assim. Eu acho que hoje vale muito a pena estarmos ligados nessa parte digital. Isso é uma tendência que veio para ficar e ser potencializada cada vez mais. Então, não temos como fugir disso. Então, para quem tem algum tipo de incômodo ou não sabe fazer direito, tenho dificuldade de falar em público, eu tenho dificuldade de aparecer lá na hora que ligo uma câmera na minha frente, seja para falar para um grande público ou daqui a pouco para você interagir com as pessoas da tua equipe, isso vai ser uma realidade, que já está vivendo, que as empresas já viram que dá certo e que, então, mesmo aqui no Brasil, começa a ser uma tendência. Existem cursos para isso, para quem precisa se desenvolver, vamos pensar assim, e depois o aprimorar, aí vai só na boa vontade de cada um, porque você tem ótimos lugares, com ótimos profissionais, que podem criar essa base para você e te apresentar esse network, né? Você está colado, às vezes, com uma pessoa, não vou entrar em frases bíblicas, né? Mas dependendo com quem você está, vai um pouco de mostrar que lado você defende ou como você se define, né? Então, hoje eu acho que esses eventos aí, como esse da Avantia, do CT, do Fórum, entre outros tantos ótimos conteúdos e, vamos dizer assim, e eventos que você pode buscar, eles são o mais fácil, né? Daí por diante é você ampliar o seu relacionamento e manter ele ativo. Acho que esse seria, vamos pensar assim, a minha dica para quem ainda não se ligou, que esse é o caminho, né? Então, esse é o sentido que eu buscaria se eu tivesse começando a me preocupar com isso agora. Show de bola. Bom, o papo está excelente, mas o tempo urge, o relógio não perdoa, né? Então, eu gostaria de pedir para os nossos amigos, nesse momento, para cada um de vocês fazer uma finalização, deixando uma mensagem final, né? Muito embora mais forte do que essa última mensagem do Leonardo, né? Vai ser até difícil superar, que ela é realmente hiper importante e fundamental para a gente hoje. Mas eu vou pedir aí para o Flávio primeiro, depois o Luiz, e por último, nosso amigo Leonardo, aí dá sua mensagem final para a nossa galera. Essa questão, Silvano, que o Leonardo comentou, mensagem bastante forte, né? Conteúdo, gente. Conteúdo tá aí.
tem aqui o Security Talks, tem outras ferramentas, né? Seja uma pessoa que está inteirada de tudo, não só da sua área, sai um pouco, né? Eu queria agradecer aí a oportunidade, né? O Maurício deixou falar hoje. Queria agradecer o pessoal do CT, o Silvano, um abraço aí para o Kleber, para o Christian, agradecer ao Leonardo, o pessoal, a presença, agradecer a nossa audiência em primeiro lugar. Muito obrigado, né, pessoal? E a gente está aí junto, né, para criar soluções, superar desafios, cuidar uns dos outros, né, cuidar das pessoas. E vamos aí, até a próxima. Legal a conversa aqui, vou dar sequência. Legal a conversa, né? Pô, falamos ali, falava um pouco de teoria, depois já colocava uma prática. Acho que foi legal esse bate-papo aqui que a gente teve. Queria deixar uma mensagem bem curtinha, né, em relação até ao network aqui, que eu adoro tecnologia. Esse é o nosso caminho, é a nossa evolução, mas esse face-to-face, essa conversa com as pessoas é fundamental. Lembra que, no fundo, lá, quem toma a decisão ainda são as pessoas. Então, manter esse network ativo é primordial. Já falamos bastante aqui, mas vamos lembrar aí, ó, decisões são tomadas por pessoas ainda. Então, network é fundamental. Queria agradecer todo mundo aqui também pela conversa, todo o público aí de casa, vendo a gente. Flávio, Silvano, Leonardo aí, que tanto ilustrou aqui o nosso tema. Obrigado, forte abraço. Gente, da minha parte também, como eu falei no começo, é um prazerzaço falar com vocês aí. Tô à disposição quando tiver algum outro tema aí que tiver no meu alcance e poder falar sobre ele, podem contar comigo. A gente ampliando o nosso network, né? Mais uma vez, então obrigado por isso, obrigado pelo convite. Sintam-se abraçados aí todos os participantes, o pessoal do fórum, hoje a gente uniu aqui umas bandeiras legais, hein? Depois eu vou olhar até os números aí, porque a gente conseguiu reunir algumas potências aí dessa parte de comunicação hoje, e que legal, espero que isso se fortaleça cada vez mais. E, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Legal. A gente agradece, o público agradece ao Flávio pela participação, para o Luiz, Leonardo, obrigado mesmo por estar aqui com a gente. Esse trabalho todo é feito para você que está aí assistindo, né? A gente já sabe um pouquinho, né? Então a gente quer compartilhar com você, primeiro para você fazer parte desse bolo todo e depois para você também usar isso largamente, né? Então, obrigado, Avante, pela confiança de estar aqui com a gente. Eu queria deixar 2 recadinhos rápidos. Primeiro, tem um QR Code na sua tela. Isso é uma POC, né? Uma prova de conceito online que a Avante faz para você. Você mira a câmera do seu celular, você vai fazer um teste do detector de máscara da Avante. É só um teste para você ver como a tecnologia da Avante é avançada e pode te ajudar no seu dia a dia também. E também que na próxima quarta-feira, a gente está de volta aqui às 17 horas, nosso convidado vai ser o James Brasil, que é Head of Corporate Security Latam, da GSK, ou seja, ele que manda na coisa toda lá na GSK, com um tema de indicadores para decisões estratégicas na segurança corporativa. Ou seja, o cara que manda e que sabe como mandar, né? Então ele vai transmitir um pouco desse conhecimento para a gente aqui. Obrigado, Avante, mais uma vez por estar conosco. Obrigado você que participou. A gente vai ficando por aqui. Temos na continuidade, às 19h30, o Linha de Frente com Diógenes Luca e às 20h30, Hackeando Marketing com Camila Risse. Fica com a gente e até daqui a pouco, galera. Obrigado vocês, meus amigos, aqui na tela também. Tchau, tchau. Tchau.